Olá, gente. Hoje vou falar de Salmo 19, em que mostra sobre a súplica pela proteção divina. E ela diz o seguinte: Ouve, Senhor, a causa justa. Atende o meu clamor. Dá ouvido à minha oração, que procede de lábios não fraudulentos. Baixe a tua presença, o teu julgamento a meu respeito. Os teus olhos veem com equidade. Quando Davi ele faz essa oração pedindo que o Senhor olhe para a sua causa, olhe com justiça, para que ele atenda o clamor do coração dele e que o julgamento ao seu respeito seja feito com equidade. Ele está pedindo a Deus que o julgamento dele seja feito de forma que ele receba a justiça do Senhor, a justiça dos homens, mas que essa justiça ela seja exatamente de acordo com a necessidade que ele tem, nem a mais nem a menos. E a justiça, para ser exata, a necessidade de uma pessoa, ela avalia qual que é a situação em que ela se encontra, uma situação correspondente ao caso concreto em que ela esteja vivendo, e que a lei, se a lei for rígida, ela sofra uma flexibilidade, ela se amolde tanto a lei quanto as normas jurídicas, de forma que o seu problema receba a atenção necessária, segundo aquilo que ela precisa. Mas essa atenção, essa flexibilidade da lei, não significa que a lei deixará de ser cumprida, mas que ela será cumprida, mas observando a necessidade dele. Um exemplo fácil para trazer a esta explicação é nos dias atuais, quando a gente está num hospital. Todos nós que estamos ali no hospital para sermos atendidos, nós seremos atendidos de acordo com as nossas necessidades. Idosos na frente, pessoas amamentando, ou grávidas, ou pessoas que chegaram em estado de mais necessidades. Todos serão atendidos com o mesmo tipo de atendimento, mas sempre obedecendo aquelas necessidades que umas sobressaem um pouco mais do que a outra, embora todos receberão o mesmo tratamento. Contudo, se chegar uma ambulância num caráter de urgência, com uma pessoa que sofreu um acidente terrível na rua, foi atropelado, por mais que aqueles ali estejam em ordem, receberão o mesmo tratamento. Aquela pessoa também ela vai ser atendida, mas ela terá a prioridade de ser atendida na frente de todos, inclusive dos idosos, dada a gravidade do estado em que ela se encontra. Por isso que Davi aqui ele pede que o Senhor olhe o seu problema com olhos de justiça e que julgue seu caso com equidade. E ele diz: sonda-me o coração de noite, me visita, prova-me no fogo e iniquidade nenhuma encontre em mim. A minha boca não transgride. Quanto às ações dos homens, pelas palavras dos teus lábios, eu não tenho guardado dos caminhos do violento. Os meus passos se fizeram as tuas veredas, os meus pés não resvalaram. Significa que Davi, ele tem procurado andar de acordo com todos os preceitos que o Senhor estipulou, com os mandamentos que o Senhor deixou para que todo homem seguisse. Mas mesmo ele andando com os
passos firme nos mandamentos do Senhor, mesmo que ele guarde a sua boca, para que ele não cometa pecado, não fale palavras que venham trazer iniquidade sobre a sua vida, que é para o Senhor sondar-lhe o coração e para visitar-lhe à noite, porque quando a pessoa está à noite, quando ela está dormindo, ela está desprevenida, ela está vulnerável. Então ela está totalmente transparente diante dos olhos do Senhor. E ali o Senhor vê tudo o que a pessoa faz e ela sabe que aquela é a pessoa do jeitinho que ela é. Porque se ela tivesse acordada, ela ainda tentaria manter uma postura para vigiar a sua boca. Mas quando ele diz, sonda o meu coração, de noite me visita, é porque Davi sabia que ele procurava andar tão certo no caminho do Senhor, que ele tinha a certeza de que seja independente do horário, que o Senhor viesse para sondar, para visitar aquilo que procedia em sua alma, ele o acharia de acordo com os preceitos do Senhor. E ele continua dizendo assim: eu te invoco, a Deus, pois tu me responde. Inclina-me o ouvido e acode às minhas palavras. Mostra as maravilhas da tua bondade, ó Salvador dos que à tua destra buscam refúgio, dos que levantam contra ele. Guarda-me como a menina dos teus olhos, esconde-me à sombra das tuas asas, dos perversos que me oprimem, inimigos que me assediam de morte. Davi clama a Deus convicto de que Deus não se faz surdo às suas súplicas. Ao contrário, Deus tem prazer em socorrer aquele que o busca como Salvador. Tanto que Davi pede que o Senhor o guarde como a menina dos olhos, que é a parte mais sensível do corpo, em que todos tomam conta para que nada venham lhe prejudicar. E ele continua dizendo: insensíveis correm o coração, falam com os lábios insolentes, andam agora, cercam os nossos passos e fixam em nós os olhos para nos deitar por terra. Parecem-se com o leão, ávido por sua presa, ou o leãozinho que espreita de emboscada. Levanta-te, Senhor, defronta-os, arrasa-os, livra do inimigo a minha alma com a tua espada, com a tua mão. Senhor do homem mundano, cujo quinhão é desta vida e cujo ventre tu enches de teus tesouros, os quais se fartam de filhos, e o que lhe sobra deixam aos seus pequeninos. Eu, porém, na justiça, contemplarei a tua face quando acordar e me satisfarei na tua semelhança. Aqui ele ainda diz que ele é diferente do ímpio, porque o ímpio ele sente prazer em estar com a espada na mão e afligir a outra pessoa. Mas o ímpio, em contrapartida, aqui nesta terra, ele tem um quinhão de vida que é uma vida de prazer, uma vida em que o ventre dele, em que a essência dele está cheia de tesouros. E esses, inclusive, se fartam de filhos, ou seja, eles não têm regras de vida, eles vivem de forma livre, que eles não se importam com as consequências que lhe há de vir. Davi, porém, ele é diferente. Ele vive a vida dele contemplando apenas aquilo que o Senhor quer. E tanto que ao acordar, ele se procura se satisfazer em Deus, em ser a sua semelhança. Aqui Davi faz diferença entre o proceder do homem justo com o proceder do homem ímpio.
pois ele anda segundo os preceitos e de acordo com o que o Senhor estabelece, enquanto os demais, eles procuram apenas as glórias terrenas e nelas eles se bastam. Essa é a mensagem que mostra a súplica de Davi pela proteção divina, porque ele quer que o Senhor seja a glória dele e não a glória dele seja como a do homem, apenas terrena. Que Deus abençoe a sua vida, a minha vida. Que nós possamos ser como Davi, que possamos sentir prazer em andar segundo os preceitos do Senhor, em andar segundo aquilo que Deus estabeleceu. E que tanto à noite quanto de dia, este seja a nossa paga, o prazer de estar na presença do Senhor, porque ela é muito melhor e maior do que a paga do ímpio, que será apenas o gozo terreno. Que o Senhor os abençoe. Amém?